Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre adoção tardia. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Bárbara Toledo, fundadora do Instituto Quintal de Ana, ONG criada há mais de 10 anos que orienta e estimula famílias adotivas e que pretendem realizar a adoção. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa com um tema tão importante. Eu recebo também o juiz Dr. Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, titular da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso e da Capital, idealizador do projeto Apadrinhar, que conquistou o prêmio Inovare em 2015. Seja bem-vindo. Muito obrigado e parabéns pela escolha do tema. E para completar o time de entrevistados, Gisele Dias. Ela adotou uma menina de 9 anos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar a minha história. Não existe uma idade que configure a adoção tardia, em média acima de 3 anos de idade. Desenvolvimento parcial e interação são expressões, palavras importantes nesse universo para determinar o termo adoção tardia. Elas já conseguem se comunicar, já sabem andar, não usam mais fraldas e não são consideradas bebês. A adoção tardia, ou melhor, adoção de crianças maiores, de mais idade, também chamada de adoção necessária, reforça a mensagem de que nunca é tarde para adotar. Uma decisão que prevê ajustes, adaptação, mudanças que envolvem os dois lados, insegurança por parte dos pretendentes e medo de uma nova rejeição pelas crianças. O acolhimento familiar é importantíssimo em uma ação marcada por desafios. Adotar uma criança mais velha significa adotar a sua história. Por outro lado, a vantagem é ter a possibilidade de diálogo. Além disso, a criança mais velha já tem consciência de todo o processo de adoção. Os desafios vão ser analisados pelos nossos convidados. Bárbara, eu começo com você justamente para a gente conceituar a adoção tardia. Então, você colocou muito bem, né? A partir de 3 anos pode ser uma adoção tardia, mas isso, para nós, dos grupos de apoio à adoção, do Movimento Nacional de Apoio à Adoção, era algo que acontecia há 20 anos atrás, né? Essa realidade já mudou, porque hoje nós lutamos para a adoção tardia de crianças com mais de 8, 10 anos, né? Que justamente estão à espera de uma família, porque os vínculos com a família de origem já estão enfraquecidos, já praticamente não existem, e elas estão já com a destituição do poder familiar concluída, à espera dessa adoção, estão na fila da adoção. Então, a nossa luta é justamente para esse espectro de crianças com mais de 8 anos. Tanto que, para a adoção internacional, iam crianças com 8 anos. Era comum e hoje nós não temos mais crianças de 8 anos para serem adotadas por famílias estrangeiras. Por quê? Nós, brasileiros, demos esse passo formidável de acolher, abrir os nossos corações para essas crianças até 8 anos e até mais de 8 anos, como você vai poder ver aqui na história da Gisele. Perfeito. Gisele vai trazer a sua experiência, né? Como disse aí a Bárbara. Como é que foi no seu caso? Ou seja, você adotou uma menina de 9 anos. Sim, eu tinha um desejo, né? Nasceu um desejo no meu coração de adotar, sendo que eu não sabia por onde começar. Então, eu comecei a ir nas reuniões do Quintal de Ana e lá os meus olhos se abriram para essas crianças que não tinham mais oportunidade, que eram mais difíceis, né, serem alcançadas por uma família pela idade, pela cor, enfim, pelas preferências, né? Então, os meus olhos se abriram para essas crianças que não tinham oportunidade. E o Quintal trouxe essa visão
essa visão. Então, eu fui, eu estava procurando, já tinha ido na reunião do Quintal de Ana, levei os meus filhos, porque eu já tinha 2 filhos, e eles precisavam ver esse universo, porque a adoção é feita por todos. Então, foi muito importante a minha família ir no Quintal e assistir à reunião também, porque todos estavam adotando, né? Então, eu comecei com apadrinhamento, eu procurei na internet e encontrei apadrinhamento nota 10. Então, eu perguntei se tinha alguma criança que tivesse interesse, quisesse passar o Natal conosco, o Ano Novo, enfim. Aí eles falaram, olha, tem uma criança aqui, mas eu não escolhi o sexo, não escolhi a cor, não escolhi nada. Eles só falaram o seguinte, olha, tem uma menina aqui. Aí eu não tenho nada de menina na minha casa, como que eu vou fazer para resolver esse assunto? Aí eles, olha, você pode vir conhecer e tal, porque tem um longo processo, né, de entrar na justiça para você conseguir que ela vá para você passar as férias, né, as datas comemorativas e férias. Tá bom, eu fui conhecer. Aí meu coração se abriu para esse assunto e não tinha como ser uma criança diferente da adoção tardia. Era para ser ela. E tinha 9 anos. Doutor Sérgio, para a gente não perder o foco da Gisele, ela falou de um longo processo. Queria que o senhor ajudasse o nosso público a entender qual é o primeiro passo e como conseguir de forma assertiva essa escolha. Porque tem que ser uma escolha dos 2 lados também, né? E a gente sabe que o perfil é muito diferente, né? O primeiro passo para quem quer adotar é se habilitar para a adoção. Então, a pessoa tem que procurar a Vara da Infância e Juventude para iniciar um processo de habilitação para adoção. Ela vai assistir a palestra, vai ter estudo social, estudo psicológico. A habilitada para adoção, ela ingressa na fila do Sistema Nacional de Adoção na ordem da sentença de habilitação para adoção. Esse é o primeiro passo. E aí depois, então, surgindo uma criança ou adolescente dentro daquele perfil escolhido, essa pessoa vai ser chamada, vai ser contactada. Esse é o procedimento para adoção. Mas existe uma outra coisa que é o apadrinhamento. E o apadrinhamento, que foi até, você citou há pouco, né, esse projeto que ganhamos inovar em 2015 com ele, o apadrinhamento ele é um meio termo para aquela pessoa que não deseja adotar, mas quer fazer alguma coisa por aquela criança ou adolescente que nós temos milhares, infelizmente, no Brasil, que nem retornam para as famílias, nem são adotadas, porque não estão no perfil dos habilitados para adoção. Estão aguardando que chegue alguém desejando aquele perfil. É o chamado grupo das adoções necessárias. Criança a partir de 8 anos, grupos de irmãos, adolescentes, criança e adolescente com problemas de saúde. Então, existem modalidades de apadrinhamento, uma delas é o apadrinhamento afetivo, também há uma habilitação para apadrinhamento. E o apadrinhamento ele não é uma adoção, ele vai ser um meio termo que a pessoa vai dar essa atenção, esse carinho, etc. Só que muitas vezes essa proximidade entre o padrinho afetivo, a madrinha e a criança ou adolescente acaba se fortalecendo e virando o desejo de ser mãe e de ser filho, né? E aí, efetivamente, os 2 se adotam, né? Todos se adotam e aí ocorre um final feliz. Perfeito. Agora eu convido vocês a analisarem alguns números que vão aparecer aqui na nossa tela. Na primeira tela, nós temos o número de crianças adotadas no Rio. Os números variam muito de 2019 a 2022. Como a gente pode observar, ele era maior em 2019, depois houve uma leve queda em 2020 e depois voltou a aumentar. Ou seja, até maio nós temos aí 53 casos. Bárbara, a gente consegue ler de que forma esses números? A gente está numa média considerada satisfatória? Como que a gente melhora esse desempenho? Bom, para o universo dos grupos de apoio à adoção, a gente precisa melhorar mais. Mas quem encaminhou o Quintal, eu até gostaria de dizer que o Quintal não tem 10 anos, o Quintal já tem 20 anos. 23 anos completará, né, recentemente. E ele era muito menor esse número. Então, a gente também tem que comemorar o avanço desses números. E a gente trabalha muito por uma criança. Se tivesse 2019, uma adoção é uma vida salva, uma criança em família. Então, se você for somar tudo isso,
Olha quantas crianças que estariam à espera de uma família, privadas desse direito fundamental que é o direito de viver em família, que está na Constituição, e quantas crianças foram restituídas nesse direito, dignificadas nesse direito, estão sendo cuidadas. E essa participação dos grupos de apoio à adoção é importantíssima, porque o Brasil é o país que tem o maior número de grupos de apoio à adoção do mundo. E muitas vezes, para essas adoções mais difíceis, né, a gente faz o que chama de busca ativa. Então, isso é rapidamente distribuído e informado para todos esses grupos de apoio à adoção e várias colocações em família substituta, que seriam muito difíceis, acabam acontecendo por causa dessa articulação dos grupos de apoio à adoção. O que significa essa busca ativa? É um encontro de desejos, é isso? Conhece aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente? A busca ativa é uma forma de dar visibilidade a essas crianças, né, perante aqueles que estão habilitados à adoção. Antes, a gente dava até visibilidade, mas de nome, de idade, de gostos, não era de foto, né? Não era o retrato da criança. Mas existe uma menina com 9 anos, morando num abrigo tal, da cidade tal, à espera de uma família, que precisa ser adotada. Há uma identidade. Essa menina se chama Maria. Né? E aí você dava essa notícia e as pessoas interessadas em adotar falavam, poxa, Maria, eu sempre pensei em botar o nome numa filha de Maria, 9 anos. Aí citava, gosta de cantar. Então, algum detalhe da criança, aquilo já ganhava um outro aspecto. Tocava o coração de um dos habilitados, de um dos interessados. Só que hoje, né, doutor Sérgio, nossa busca ativa começou no estado do Rio de Janeiro, em 2005, com Quintal Diana e outras personalidades, digamos assim, do sistema de proteção da criança, quando nós colocamos no site do Quintal as crianças que estavam disponíveis para adoção, que nós recebíamos através de ofícios de juízes aguerridos como o doutor Sérgio ou de promotores pedindo, pelo amor de Deus, Bárbara, vê se no grupo de vocês tem uma família para essa criança. Mas não era bebê, era só criança grande. E assim você foi dando notícia a essas crianças e pessoas se interessaram e conseguiram adotar legalmente. E hoje o CNJ, ano passado, lançou a busca ativa como um programa do Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. A gente então agora vai analisar a tela 2, que mostra a faixa etária de crianças adotadas no Rio, também no mesmo período, 2019 a 2022. Até 4 anos, uma maior porcentagem, e vai reduzindo até a idade de 16 anos, ou seja, quase 35% das crianças estavam na faixa etária até 4 anos de idade. Doutor Sérgio, os números são bem significativos, né? A gente observa ali quase 5% para os adolescentes, né? Até 16 anos. Como que a gente consegue mudar essa realidade? É um grande desafio, porque é uma complexidade muito grande aí. Pelo seguinte, nós vimos a maioria das pessoas querendo as faixas etárias menores. Só que quando nós olhamos para as crianças e adolescentes disponíveis para adoção, o número menor de disponíveis para adoção nessas idades exatamente dessas faixas etárias menores, né, mais baixas. Então a gente fica com a realidade, são crianças e adolescentes mais velhas, né, esperando essa adoção, com o número de habilitados menores querendo essas faixas etárias e um número maior de habilitados querendo as faixas etárias menores, ou seja, os números não casam. É um desafio a ser vencido com um trabalho de propiciar encontros. Porque já foi falado aqui, a Bárbara disse até a questão da busca ativa, nós precisamos de encontros, ainda que encontros virtuais, né? Porque a adoção, esse amor filial, ele vai surgir de um encontro que pode ser ler uma carta, ver um vídeo, ver uma foto. Então, a Associação do Magistrado do Estado do Rio de Janeiro, a Maerj, lançou um projeto chamado Ideal Real, que é um projeto para propiciar esses encontros. Então, cabe também ao Poder Judiciário, de uma forma controlada, com o apoio de equipes técnicas, os grupos de apoio à adoção, levar esses habilitados para conhecer essas crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias. Isso vem sendo feito e, em muitos casos, nós temos sucesso. E qual é o sucesso? O sucesso é a pessoa efetivamente querer mudar de perfil.
Não é querer mudar de perfil por um desespero que está demorando muito para conseguir um bebê, etc. Tal. Querer mudar de perfil porque realmente houve aquele encontro, houve uma afinidade, aquilo se desenvolveu e virou um amor de pai, de mãe e de filho. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre adoção tardia. Gisele, passou pela minha cabeça justamente o questionamento feito pelo Dr. Sérgio no bloco anterior. Como é que foi no seu caso? Houve aí a busca ativa, esse ideal real, né, que a gente geralmente fala? Você mudou o perfil? Sim, mudei o perfil, sim, porque a princípio eu queria uma criança menor, sendo que quando o grupo de apoio me abriu os olhos para essas crianças que estão à margem, né, da adoção, aí eu falei assim, aí começou a mudar a minha visão. Tem crianças que precisam de um lar mesmo estando mais velhas, né? Então, assim, teve mudança de perfil, sim, a partir de um trabalho do grupo de apoio à adoção. E o que é que você diria para as famílias que também têm o mesmo pensamento anterior, ou seja, uma criança menor, normalmente o argumento é acompanhar o desenvolvimento, ou seja, você se surpreendeu com a adoção de uma menina de 9 anos? Sim, na verdade, os desafios são muito grandes, né? Os desafios são muito grandes, mas o retorno é muito maior. Na verdade, eu não vivo sem os meus filhos e sem a minha filha, né? Ou seja, ela faz parte de mim, mesmo vindo com 9 anos. Sendo que a criança com 9 anos, eu não vou ensiná-la a andar, porque ela já sabe andar, mas eu vou ensiná-la sobre a vida, porque muitas vezes ela não sabe nem o que é andar na rua, ela não sabe o que é ir no shopping, ela não sabe o que é um almoço de domingo em família. Então, assim, tudo é uma aprendizagem e a gente tem que ensinar tudo. Por isso que é importante os grupos de apoio. Então, assim, se tem algum casal interessado, primeiro, estude o assunto. Vai no grupo de apoio de adoção, entendeu? Esse perfil, ele não é mudado de uma hora para outra. Na verdade, precisa de um acompanhamento, é uma aprendizagem, é um tempo. São ajustes, né? Que são feitos, né? Isso aí. Bárbara, existem inseguranças dos dois lados, né? De quem decide fazer uma adoção tardia e também por parte do jovem, da criança, com medo da rejeição, porque ele já está lá e o tempo é cruel com relação a essa espera, né? Geralmente eles ficam vendo as crianças menores sendo adotadas, indo para os lares, né? E eles ficando. E o desafio de encontrar uma outra família, mas quem são essas pessoas? Isso, eu passei uma situação que nós conseguimos fazer uma busca ativa de uma menina do interior do estado para um casal do Rio, aqui da capital. Depois eu fiquei pensando, o carro do abrigo foi do judiciário, não sei se foi do judiciário, que já tem um tempo, com a técnica, trouxe a menina para a família, que já tinha ido visitá-la, tudo isso, mas quando a decisão foi deferida, falei, gente, essa criança vai chegar na casa de estranhos, dormir. A gente às vezes fica tão constrangido quando a gente vai visitar alguém. Olha, a gente tem que dar mais apoio, né? Essa criança, a gente tem que ter muito tato. E isso que a gente tenta falar com os pretendentes à adoção, entender que essas crianças têm uma história, acolher essa história sem entrar também numa situação de detetive da história, querer ficar investigando, mas acolher, respeitar o tempo da criança, mas dar essa segurança
ela pode parecer no início uma pessoa assim, sem grilos, que tá tudo bem, mas depois ela vai se sentir à vontade e mostrar realmente quem ela é, que ela tem os medos, tem os traumas, tem as alegrias, as dúvidas, as angústias naturais de qualquer pessoa. E por isso que a Gisele falou do acompanhamento, é muito importante o trabalho que o pós-adoção faz. São famílias que se apoiam mutuamente, tem orientação de psicólogo, de assistente social, mas para superar esses desafios e construir esses vínculos de forma segura, para fazer essa adoção dar certo, ser para sempre. Doutor Sérgio, qual que é o perfil de uma família interessada em adotar? E como que vocês conseguem avaliar uma possível adoção traumática? Ou seja, a palavra acolhimento familiar é fundamental, né? Sim. O que vai ser extraído, que a nossa equipe técnica vai buscar extrair no processo de habilitação para adoção, é a verdadeira vontade de ser pai e de ser mãe. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, infelizmente, às vezes algumas pessoas têm a síndrome do ninho vazio. Os filhos ficaram grandes, saíram de casa, então ela quer simplesmente colocar alguém no lugar para não ficar sozinha em casa. Ela pensa que ela precisa de alguém para cuidar dela quando ela ficar idosa. Ela quer fazer isso porque acha que religiosamente vai ser uma coisa boa que vai fazer, etc. Então, essas não são as melhores razões para adotar. A melhor razão é a vontade de ser mãe e de ser pai. Por quê? Porque, por essas todas outras razões, quando surgem questões mais complexas, as pessoas não sustentam. Agora, a pessoa que realmente quer ser pai e ser mãe, ela sustenta. E podem surgir questões? Podem, como podem surgir questões em quaisquer lares, em quaisquer famílias. E aqui eu falo de filhos biológicos, de filhos adotivos, de quaisquer relações entre seres humanos. Então, me diga uma família no universo que não tenha lá alguma questão, algum problema, algum momento difícil. Isso acontece com todos. E poderá acontecer também com uma adoção. Mas quando as pessoas realmente têm esse amor de pai e de mãe, elas vão superar tudo isso. E vão buscar ajuda das equipes técnicas da vara de infância, dos grupos de apoio à adoção, da rede pública, de saúde, enfim, o que seja. É isso que nós procuramos extrair. E essas famílias, então, elas demonstrando esse verdadeiro amor, elas vão transmitir essa segurança para essa criança e adolescente que já teve direitos negligenciados. Então, ela precisa de muita força agora para realmente confiar que essas pessoas também não vão agredir algum de seus direitos fundamentais, para, então, ela deixar-se entregar essa relação de amor e a família de vento em popa. Gisele, como é que foi o seu momento? Muito se fala do encontro, né, da identificação. Você mesmo falou que foi você quem fez essa busca ativa, né? Ou seja, existe uma troca de olhares, uma percepção de energia. É quase que um período de gravidez, né? Você tem ali um momento de adaptação, mas também de identificação, né? Na verdade, você olha para a criança e ela está tão necessitada de amor, tão carente de amor, que você não tem como não abrir os braços. Você não tem como não abrir os braços. Era tudo que ela precisa, uma família, entendeu? Então, assim, teve essa identificação. No caso, como eu não tinha filha mulher, assim, para mim foi mais difícil, porque eu não sabia como fazer, e o medo também, né? Será que eu vou conseguir cuidar dela como ela merece e tal? Mas, assim, na verdade, o amor, ele transforma, o amor, ele dá força. Na adoção tardia, você precisa amar muito, muito, porque os desafios, eles são muitos, mas eu acho que a transformação é o amor. Perfeito. E com essa palavra a gente termina o nosso encontro aqui, mas antes eu precisaria de uma mensagem final. Começando com você, Bárbara. Bom, eu gostaria de dizer para todos que nos assistem para pensar na adoção como uma atitude de cuidado, de afeto, mas acima de tudo de compromisso. Quisera que todas as crianças fossem adotadas, mesmo aquelas que são filhas biológicas, porque elas só vão se sentir filhos se elas forem cuidadas, amadas, com esse compromisso de quem quer formar, desenvolver essa criança. Então, isso é a adoção. E
E a gente precisa disso para ter um significado nessa vida. A gente precisa ser adotado. Então, vamos pensar nisso, que acho que o nosso coração se abre para essa possibilidade e a gente pensar em tantas crianças que estão à espera do nosso carinho, do nosso lar, ainda que seja adotando através de um apadrinhamento, se responsabilizando por uma criança através do apadrinhamento. Doutor Sérgio, sua mensagem. Mensagem para todos os habilitados à adoção, para que eles se deem a oportunidade de conhecer essas crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias. Procurem as varas da infância e juventude, de onde são habilitados, busquem, certamente haverá ali algum programa para propiciar esses encontros, porque das duas uma. Ele pode resolver mudar de perfil e acontecer uma adoção feliz, como estamos aqui com o caso aqui presente, ou ele pode reafirmar sua vontade de se manter naquele perfil. Mas a gente só pode dizer que teve uma escolha realmente consciente quando conhecemos efetivamente todas as possibilidades. Então, procurem as varas da infância e juventude, conheçam essas crianças e adolescentes e façam a sua escolha de forma muito amorosa. Gisele, de que forma você convenceria as pessoas em casa pela adoção tardia? Que o seu coração se abra para essas crianças que estão lá no abrigo. Quando elas fazem 18 anos, elas têm que ir para as ruas, elas precisam sair. E quem sabe, se o seu coração se abrir para uma adoção, você vai ver que você vai ter um crescimento muito grande, você não vai ser a mesma pessoa. E essa criança não vai ter esse medo de completar 18 anos, ela vai ter que sair. Nada disso, ela tem um lar, ela achou uma família. E quem sabe não pode ser você. Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.